Sabe, em qualquer texto, o que não está dito pode ser tão ou até mais importante do que o que está escrito ali, preto no branco. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, na arte de decifrar as mensagens que se escondem nas entrelinhas. Para começar, que tal um pequeno quebra-cabeça? Vamos pegar uma frase que parece super simples. À primeira vista, ela diz uma coisa óbvia, mas o que está escrito é só a pontinha do iceberg. A nossa investigação começa agora. Então, vamos analisar isso aqui. A frase é: os alunos deixaram o curso de inglês. O que ela diz de forma explícita, bem clara, que eles não estão mais lá. Simples, né? Mas o que é fascinante mesmo é o que está implícito. O verbo deixaram, ele pressupõe uma coisa que aconteceu antes. Ué, para deixar algo, eles precisavam estar nesse algo primeiro, não é? Essa é a pista escondida. Ok, para a gente começar essa investigação, a gente precisa entender a regra número 1 de qualquer texto, a coerência. Pensa nela como se fossem as regras básicas do jogo. Sem coerência, nada faz sentido. E aí fica impossível encontrar qualquer pista. E aqui tem um ponto importante. Não dá para confundir coesão com coerência. Um texto pode ter uma estrutura gramatical perfeitinha, com todas as palavras conectadas, e isso é coesão. Mas se as ideias não se encaixam de um jeito lógico, ele não tem coerência. É a diferença entre uma frase bem montada e uma ideia que realmente faz sentido. E olha só, este slide ilustra isso de um jeito brilhante. A frase usa pronomes como esse, aquele, esta, tudo para conectar as partes. Tem coesão, a estrutura está ali. Mas, percebe a quebra de lógica? A gente está falando da profissão de Lula e Pelé e, de repente, do nada, o assunto vira a aparência da Xuxa. A linha de raciocínio se perdeu. Ou seja, o texto é coeso, mas não é nada coerente. Certo, agora que a gente já entendeu a regra do jogo, vamos para a próxima fase. Aprender a diferenciar as pistas que estão ali, na superfície, daquelas que estão bem escondidas, sabe? Nas entrelinhas. As informações explícitas, bom, essas são as pistas fáceis. São os fatos que o texto joga na nossa cara sem rodeio nenhum. É aquilo que está dito de forma direta, sem mistério. Agora, a informação implícita, essa sim exige um trabalho de detetive. Ela não está escrita, mas a gente consegue deduzir a partir do que foi dito. E esse ato de deduzir, de juntar as peças, é o que a gente chama de fazer uma inferência. É aqui que a mágica acontece. Vamos ver um exemplo do mundo real. Olha essa manchete de notícia. Parece direta, né? Mas tem muito mais coisa acontecendo aqui do que os olhos veem. Vamos dar uma olhada mais de perto. O que está explícito aqui? Que 2 mortes foram confirmadas. Ok, mas a pequena expressão, pelo menos, ela é a grande pista implícita. Ela faz a gente inferir, deduzir que o número de vítimas pode ser maior. A notícia não afirma isso, mas ela planta essa sementinha, sugere essa possibilidade. Vamos para outro caso. Esta frase aqui, de um relatório ambiental, usa uma comparação para esconder uma ideia bem importante. O que será que dá para deduzir daqui? O ponto crucial aqui é a expressão piorou ainda mais. Explicitamente, a gente sabe que a situação em 2006 estava pior que antes. Mas implicitamente, para algo piorar ainda mais, o estado anterior já não podia ser bom, concorda? Essa é a inferência que a gente é levado a fazer. A água já era ruim. Ok, agora que a gente já está craque em identificar pistas implícitas, vamos conhecer as 2 principais ferramentas do nosso kit de detetive de textos, os pressupostos e os subentendidos. E entender a diferença entre os dois é crucial. Um pressuposto é tipo uma pista que o autor deixa de propósito. Ele usa palavras específicas para garantir que uma certa ideia seja entendida. Já o subentendido, bom, ele surge da interpretação do contexto. É uma leitura que vai além da intenção direta do autor. É uma inferência de quem lê. E esses pressupostos não são aleatórios, não. Eles são como armadilhas cuidadosamente plantadas no texto. O autor usa palavras e estruturas específicas que a gente chama de marcadores linguísticos para guiar a gente até essa informação oculta. Vamos ver alguns desses marcadores. Verbos como parou de fumar pressupõem que a pessoa fumava antes, certo? Advérbios como em João tão bem veio já entregam que outra pessoa veio. E adjetivos tipo candidatos estudiosos criam a ideia de que existe uma outra categoria, a dos não estudiosos. São palavrinhas pequenas com o poder implícito gigantesco. Agora, vamos falar do subentendido. E aqui, gente, o contexto é tudo. Imagina só essa cena. Alguém entra num bar e faz essa pergunta.
O que está acontecendo de verdade ali? A pergunta não é só para saber se tem ou não tem água. Pelo contexto todo, por ser um bar, um comércio, fica subentendido que a pessoa quer comprar a água. A resposta esperada não é só sim, mas a ação de iniciar uma venda. Essa é uma leitura que a gente faz da situação, e não só das palavras. Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise. E talvez fique a pergunta, tá, mas por que dominar essa habilidade de detetive de textos é tão importante no mundo de hoje? Porque essa habilidade é basicamente um superpoder. Ela permite que a gente leia o mundo de forma muito mais crítica, desde uma notícia até um anúncio de TV. Ajuda a sacar as intenções por trás das palavras, a perceber o que não foi dito e, claro, a se comunicar muito melhor, entendendo o poder que as nossas próprias palavras têm. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, naquela última conversa online, naquele e-mail de trabalho, além do que estava escrito, qual era o subentendido? A prática de encontrar essas mensagens ocultas começa agora. A gente se vê na próxima.